Hello, Teacher Igor aqui na área. Ó, se você perdeu o último vídeo, corre aqui no canal para você assistir. Não dá bobeira, que nesse vídeo aqui eu vou dar uma breve explicação, mas a gente vai continuar tratando fala conectada, tá? Então deixa eu já abrir o nosso quadrinho aqui para a gente ir direto ao ponto, que é isso que importa. Bom, então na aula passada nós estávamos falando da contração woulda, que nada mais é would have. Would é um verbo modal que adiciona um iria no final dos verbos. Então, have significa ter e would have teria. Que have é ter, então would have teria. Se a gente tem aqui, ó, would drive. Drive é o verbo dirigir. Então, would drive, dirigiria. Would talk. Talk é falar. Então, would talk, falaria. Would travel. Travel é viajar. Então, would travel, viajaria. Então, como você pode reparar, would, ele é um verbo modal que muda o verbo que o acompanha e faz a ideia de passado ou de condição, né? Ah, eu dirigiria, eu falaria, eu viajaria, beleza? Se você perdeu a última aula, corre lá que tem dicas muito bacanas. E agora foco aqui que a gente vai começar a treinar frase e pronúncia. Com a primeira frase na tela, nós temos He would have helped you if you asked. Não tem um you aqui, eu falei direto. Até botar um you para ficar mais completa a frase. He would have helped you if you asked. Ele teria, lembra que o would é o would have contraído, tá? Então, ele teria ajudado você se você pedisse. Professor, ask não é perguntar? Sim, mas dependendo do contexto em que você aplica, ele faz a ideia de pedir algo, que é a mesma coisa que perguntar, né? Só é uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos, entender ali a tradução isolada da palavra, mas principalmente o contexto em que ela está aplicada, para que você não tenha uma tradução literal, até porque o idioma não existe tradução literal, né? O inglês é o inglês, o português é o português, e a forma como você fala algo é diferente nos dois idiomas. Então aqui, ó, se você tem essa frase assim, ó, My son asked me to go to the park. Meu filho, my son, asked seria a ideia de perguntar, né? Mas aqui faz a ideia de pediu. Meu filho me pediu para ir ao parque. Agora, se você pega ao sentido isolado ali da tradução de ask, que seria meu filho perguntou-me para ir ao parque. Dá ainda para você se aproximar e aí você pega, opa, perguntou-me para ir ao parque, não, é pediu para ir ao parque. Então lembra sempre que o ask também faz essa ideia de pedir, ok? Por exemplo, can I ask you something? Posso te perguntar alguma coisa ou posso te pedir alguma coisa, tá? Então vai depender muito do contexto em que você está aplicando ou que você está visualizando ali a aplicação, beleza? Então, dito isso aqui, ó, he would have, vamos colocar aqui a pronúncia. He would have helped you, e aí tem aqui, ó, if you asked. He would have helped you if you asked. Olha como a pronúncia vai conectada aqui, ó. If you asked, if you asked, if you asked. Como eu sempre falo, tenta sempre se apegar nessa questão. Por isso que eu recomendei de você assistir a aula anterior. Isso aqui é o Inglês em 10 Minutos 7. Eu acho que é o 7 já tô meio perdido. Mas se você assistir o anterior aqui no canal, você vai ver que eu dei uma ideia, uma dica de masterizar partes da frase. Então, ó, he would have helped, quando a gente fala isoladamente, e quando a gente masteriza, he would have helped, he would have helped. Olha como a sua pronúncia fica mais fluida. E aí que entra a dica para você se tornar fluente no idioma. Você nunca vai ser fluente falando isoladamente o som das palavras, como a gente fala no português. He would have helped, he would have helped, ok? Aqui, ó, he would have helped, conectado, if you asked, if you asked, if you asked, if you asked. He would have helped if you asked. Ele teria ajudado se você pedisse. He would have helped if you asked. He would have helped if you asked. Ok? Então aqui, ó, repete essa pronúncia comigo. Conectado a essa primeira parte. He would have helped. He would have helped if you asked. If you asked. If you asked. Ele teria perguntado
Ele teria te ajudado se você perguntasse, se você pedisse, ok? Vamos para a nossa próxima frase. A frase que eu trouxe já é um pouco mais longa, justamente para ser um pouco mais desafiador para você. They would have invited you. Eles teriam, né? Teriam convidado você, mas eles não tinham o seu número. Ou seja, seu número de telefone, seu celular, seu zap, ok? Aqui, ó, they, pronúncia, né, sujeito eles, tá? Eles ou elas, vai depender aí do contexto. They would have invited you. E aqui a gente já corta para fazer a masterização, ó. But they didn't. Faz um som assim. Didn't have your number. Ó, they would have invited you. They would have invited you. They would have invited you. Ao invés de você falar pausado, tá tudo bem você falar pausado, mas a ideia é você estar estudando com um teacher aqui que foca em conversação. Então você tem que acelerar a sua fluência não só na fala, mas no entendimento, no listening, tá? Então, ó, they would have helped. Tô na frase ainda anterior. They would have invited you. They would invited you. E quando a gente fala rápido, they would have invited you. They would have invited you. Dá meio que um trava-línguas, né? Por quê? Porque nós, no português, não somos acostumados a fazer essa conexão de fala. Então, ó, they would have invited you. They would have invited you. They would have invited you. Repete aí, para você treinar e conseguir lapidar e chegar nessa fala tão próxima. They would have invited you. 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 Ok? Então, eles teriam convidado você. Would, lembra que é would have, que é teria, ok? Então, they would have invited you. Ó, but they didn't have your number. But they didn't have your number. Ok? E, ó, but, que é o conectivo porém, mais, né? Não mais no sentido de soma, mais no sentido de acrescentar uma informação. Eu falei já sobre esse conectivo na aula anterior. Inclusive, indiquei lá um módulo na minha plataforma onde você consegue ver todos os conectivos do inglês para você masterizar eles. Se você ainda não é meu aluno, o link está aqui embaixo, tá? Para você clicar e assistir, conhecer melhor o meu trabalho, entrar ali, ver quais são os benefícios que você tem para estudar comigo, ver se eu tenho vagas para aula particular comigo, que eu dou aulas particulares. Inclusive, no final de 2024, eu peguei alguns alunos para entrar na aula particular e fazer um processo de levá-los à fluência. E tá dando super certo. A gente está 1 mês e meio, mais ou menos, aí, já nesse treinamento muito firme. E uma aluna que começou zerada, ela tá conseguindo avançar demais. Eu fico muito feliz com esse resultado. Por que eu tô falando isso? Porque eu fico feliz. Porque eu gosto de compartilhar. Porque quando você vê que outra pessoa está conseguindo resultado, e você vê aqui a metodologia funcionando, você está conseguindo falar, isso gera esperança para você que está aí do outro lado querendo aprender inglês, né? Mesmo que você não vai entrar no curso, de você continuar, de você persistir, porque muitas vezes o que trava e faz com que as pessoas não alcancem a fluência não é o fato do inglês ser difícil, mas é o fato da constância, de se manter ali no processo de estudos, né? Então é bom ouvir isso para te alimentar aí positivamente. E também a mim, que me dá força para continuar. Então, ó, they would have invited you, but they. E aqui esse but, você vê que no inglês a gente não pronuncia tão forte o final das palavras. A gente já conecta na palavra seguinte. No português, os meus alunos, alguns liam but they, não, já faz uma pronúncia conectada. But they. Você repara que termina com T e a palavra seguinte começa com um T. Então, um desses T's, ele some na fala eu ia falar rápida e pensei em fluida. Aí eu falei, quase que eu falei flápida. Então, você vê que um desses T's, ele some aí na fala rápida. Então, but they. Dá até para botar assim, ó. But they. Você lembre que esse T, ele é pronunciado, mas ele é 80% mudo ali na fala. Você ainda solta o som dele, mas ele já desliza para o seguinte. Então, but they didn't have your number.
have your number. Vamos colocar aqui, ó, masterizar 3 partes, para que você consiga seguir aqui na pronúncia. Então, ó, vamos na primeira parte, você repete aí comigo do outro lado, tá? Ó, they would have invited you. Eu nem pauso. Ó, they would have invited you. Repete aí do outro lado, vai falando em voz alta. Tá no ônibus, fala pelo menos na sua mente, sei lá, tá no churrasco da família, vai ali no cantinho, fala, tá em casa sozinho, vai no banheiro, fala se tiver com vergonha, mas o importante é falar. Em inglês se aprende falando. Eu falo muito isso com a galera que estuda comigo. Não é só você ficar ouvindo ali, tendo um estudo passivo. Você tem que fazer um estudo ativo. Inclusive, eu recebi agora, eu até me perdi um pouco aqui falando, eu recebi uma mensagem de um aluno falando que fez o estudo ativo. Ele conseguiu transcrever ali as 20 frases e estava me mandando aqui o conteúdo. Isso é muito legal. Então, ó, they would have invited you. They would have invited you. Aqui, ó, but they didn't. But, esse Tzinho bem leve, but they didn't. But they didn't have your number. Ó, não é have your number, ok? Have your number. Have your number. Você vê que esse já conecta na palavra seguinte. Have your number. Have your number. Ok? Então, agora que você pegou as 3 partes perfeito, a gente encaixa elas e faz uma fala fluida única. Ó, they would have invited you, but they didn't have your number. They would have invited you, but they didn't have your number. Fica fácil, né? Vai, repete aí. They would have invited you, but they didn't have your number. They would have invited you, but they didn't have your number. Okay? One more. They would have invited you, but they didn't have your number. Você vê que eu nem pauso, eu nem respiro para falar. E é assim que você traz a fluidez no seu inglês. They would have invited you, but they didn't have your number. They would have invited you, but they didn't have your number. Ok? Eu espero que você tenha amado essa aula e aprendido coisas muito incríveis para melhorar o seu inglês. E não só o seu vocabulário, mas a sua pronúncia. E a partir do momento que você vai pegando nessas falas conectadas, isso vai melhorando também a sua audição, a sua compreensão auditiva, ou seja, o seu listening. E quando você está com um listening bem afiado, uma pronúncia bem afiada e um vocabulário rico, isso vai se encaixando para que você tenha uma conversação fluida cada vez mais. E ó, se você gostou desse vídeo, clica aqui para você se inscrever no meu canal, manda esse vídeo para alguém que você conhece, manda para sua avó, que sempre que teve o sonho de aprender inglês, fala, olha avó, você falava que você queria aprender inglês, esse vídeo aqui desse menino doido aqui falando um negócio maneiro, manda para seu sobrinho que está na escola, manda para sua prima, seu colega do trabalho que precisa aprender também, mas faça esse favor de enviar a mensagem para mais pessoas, porque quanto mais pessoas eu ajudo, mais capacidade eu tenho para ajudar e continuar ajudando, fazendo coisas cada vez melhores. Então, ó, a gente se vê na próxima aula. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo novo que eu posto, porque é bem útil para você.